Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Dando sequência na história dos apóstolos, no vídeo anterior eu terminei falando que o imperador Tibério, ele morre e Calígula o substitui, né? Então, Calígula era um imperador, ele era muito cruel, tá? Era um imperador cruel e ele obriga, olha, você vê como que ele era cruel, hein? Ele obriga a Pôncio Pilatos a se matar, tá? E Pôncio Pilatos, ele acaba tirando a sua própria vida ali na presença do imperador Calígula. Olha que crueldade. Calígula, ele era muito selvagem, tá? Ele era selvagem ao extremo. Ele era, vamos dizer assim, era o demônio em pessoa. E ele acaba ficando apenas 1.400 dias no poder. Ele era novo, ele tinha apenas 24 anos de idade. E ele é lembrado até hoje. Até hoje ele é lembrado por sua crueldade, sua maldade. Olha, ele era um comilão. Na época existia o vomitródromo. Esse vomitródromo foi eu que coloquei esse nome, tá? Mas era um local onde eles comiam. Ele comia até chegando a passar mal, tá? De tanto comer. Depois eles iam nesse lugar que era construído para isso mesmo, é o que eu falei que é vomitródromos, né? E depois eles iam a esse lugar e vomitavam. Tudo que eles tinham ingerido ali, eles vomitavam, né? E eles voltavam e repetiam a mesma coisa, por várias vezes. Ou seja, eles não tinham controle nenhum sobre os vícios. Nenhum sobre os vícios. Eles eram totalmente dominados pelos vícios, né? O que eles consumiam nessas festas que eles realizavam ali, dava para sustentar uma província inteira por um ano. Ele era muito maldoso. Ele cometia estupros, incesto. Ele teve relação com a própria irmã na frente do seu esposo. Olha que situação. Porque sabe por que tudo isso aí? É porque ele tinha em mente de tirar uma raça perfeita dele mesmo, né? Por isso ele realizava esses estupros, né? Ele queria tirar uma raça perfeita dele mesmo, ele se achando perfeito, né? Ele era tão mal que se passasse pela cabeça dele, que uma pessoa que estivesse ali do lado dele, estivesse na presença dele, passasse na cabeça dele que aquela pessoa estivesse pensando algo sobre ele, isso já era o suficiente para ele matar aquela pessoa. Simplesmente se passasse pela cabeça dele, que aquela pessoa estava pensando algo dele, né? Já era o suficiente para eliminar a pessoa. E ele fazia mesmo, ele matava mesmo, né? Nessa época também, os animais selvagens passaram a fazer parte da luta dos gladiadores, né? Porque tinha aquelas lutas dos gladiadores, né? E os animais selvagens começaram a fazer parte dessas lutas, né? Por sua iniciativa. Antes os animais selvagens, eles não faziam parte dessas lutas, das lutas dos gladiadores. Era só ser humano, só gladiadores que eles lutavam, né? Aí ele começa a motivar essa participação dos animais. É por ele que começa isso aí. Ele começa até financiar, ele financia esses eventos. Vocês veem que ele era muito ruim mesmo, né? Uma raça ruim mesmo. Ele tinha um amigo, esse amigo ele era judeu e ambos estudaram juntos. E esse amigo dele era Herodes Agripa. Tá? Nós já falamos sobre os Herodes, né? Quantos Herodes tinha, pai, filho e tal, neto, avô, né? Então, conforme eu falei sobre os vídeos passados, né? Desses Agripas, desses Herodes, né? Essa sucessão. E ele assumindo o poder e sendo próximo de Calígula, esse Herodes Agripa,
tá? Ele assumindo o poder, ele sendo muito próximo de Calígula, ele acaba assumindo a postura idêntica de Calígula. Ele assume a mesma postura. Ele era um psicopata, ele chegava a realizar banquete, e ali durante esse banquete ele espancava pessoas, cometia depravações, orgias, ele era cruel. Aí, descobrindo o catolicismo, né, aí ele começa a perseguir os católicos. Começa a perseguição contra os católicos. Por ele, pelo rei, pelo Herodes Agripa. Tá? Pelo Agripa, o Herodes Agripa. Ele até financia a perseguição aos cristãos. Ele financia a perseguição aos cristãos. Que essa perseguição já havia já, né? Agora, com o Herodes Agripa, ela amplia, né? Aumenta. Se nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e 12, ali relata a prisão e martírio de São Tiago Maior. Depois vocês podem observar lá, pode pegar a palavra de Deus e buscar, tá? São Tiago Maior, ele vai ser preso porque Herodes Antipas, ele prendia os católicos e torturava. Dentre esses que ele torturou, dentre todas as pessoas que ele pegava e torturava, ali houve um que acabou entregando os apóstolos, né? Não aguentou a torturação, acabou entregando os apóstolos, entregando onde eles viviam escondidos. Porque eles viviam escondidos por causa da perseguição, por conta de toda essa maldade. Isso se deu por volta do ano 42 depois de Cristo. O martírio de São Tiago, ele vai acontecer por volta do ano 43 ao ano 44 depois de Cristo. É interessante, né? A gente vê quem é São Tiago. A gente vai ver quem é São Tiago. Tá? No Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 17, ali está descrito, né? Ele é filho de Zebedeu, irmão de São João Evangelista. E eles são primos de segundo grau de Jesus. Depois você pega a palavra, você confere. Tá? Já em Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21, está descrito que eles são filhos de Maria de Salomé. E Maria de Salomé, ela era tia de Nossa Senhora. Tá? Maria de Salomé era tia de Nossa Senhora. Ou seja, eles são primos de segundo grau de Jesus. Eles faziam parte daquele grupo mais íntimo de Jesus. Né? Isso está descrito na Sagrada Escritura. Tá? Ele faz parte do grupo mais íntimo de Jesus. Maria de Salomé, que é tia de Nossa Senhora, tia de Jesus, que vai até Jesus e pergunta para Jesus se os filhos delas iam morar com eles no céu. Pergunta se eles iam morar com Jesus no céu, se iam ficar um à direita e outro à esquerda do trono, junto ali de Jesus. Aí Jesus responde para ela, né? Será que eles são capazes, né? Se eles são capazes, eles são dignos de beber do mesmo cálice que eu e de beber? Aí Jesus faz essa pergunta para Maria de Salomé. E Maria de Salomé diz que eles são dignos, sim. Eles são dignos, sim. Aí, lendo essas passagens, né, a gente vê essa ligação, essa intimidade de Maria de Salomé. Tá? Se percebe ali que é familiar o assunto, as palavras, a conversa. Não é pessoas estranhas. Né? Dá para se perceber que é familiar. É algo que não está tão explícito assim. Tá? É preciso o quê? É preciso você estudar. Conhecendo que você conhece a história e começa a ler a palavra de Deus com amor, com interesse, com carinho, com desejo de conhecer,
Você percebe a intimidade que há naquele diálogo. Dá para se perceber. Não precisa muito esforço, não. Tá? Precisa ter o desejo, a vontade de conhecer. Aí você percebe ali que havia uma proximidade. Havia uma proximidade. Nós vemos que São Tiago, ele não era qualquer um. Quando acontece a morte de São Estevão, de Santo Estevão, São Tiago Maior, ele vai para a Península Ibérica. Tá? Foi quando houve aquela dispersão que eu citei no vídeo passado, a diáspora, a dispersão dos judeus, né? Com a invasão dos inimigos, né? Que eu citei no vídeo passado. Então, aí, nesse momento, São Tiago ele vai para Portugal, ele vai para a Espanha, e ali ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a pregar o evangelho para os judeus que ali viviam. Ele começa a levar a boa nova do evangelho, a anunciar a boa nova para os judeus que viviam ali. Olha que interessante. Tá? Olha que interessante. A primeira aparição de Nossa Senhora foi para quem? Foi para São Tiago Maior. Na verdade, foi uma bilocação que aconteceu por volta do anos 39 ao ano 40. Tá? Foi uma bilocação. Porque quando São Tiago ele estava evangelizando ali na Espanha, a Lusitânia e a Hispânica, aquela região da Espanha ali. Tá? Aconteceu o seguinte, aconteceu que nesse momento, por ele não ver um resultado positivo da sua pregação, tá? Ele começa a desanimar, ele fica por desanimado, né? Ele se encontra triste e ele pensa até em desistir, até em voltar atrás, até em desistir, tá? da pregação do evangelho, né? Da evangelização. Aí Nossa Senhora aparece para ele. Nossa Senhora aparece para Santiago em cima de um pilar. E nessa aparição, nessa bilocação, Nossa Senhora aparece para ele falando para que ele fosse forte, para que ele recordasse o sacrifício de Cristo e que ele permanecesse firme na pregação do Evangelho, para que ele não desanimasse da pregação do Evangelho, que ele permanecesse firme, que ele continuasse firme, né? E ele permanecendo firme, né, isso traria efeitos a ele. E na Espanha existe uma devoção muito, muito grande, então, uma devoção muito forte a Nossa Senhora do Pilar. Depois você pesquisa lá para você ver, né? Nossa Senhora do Pilar na Espanha. Essa Nossa Senhora do Pilar aí da Espanha que é essa bilocação realizada por Nossa Senhora, tá? A São Tiago Maior. Após São Tiago evangelizar aquela região, ele volta para Jerusalém. E quando ele volta e se torna bispo. Ele se torna bispo da igreja local para cuidar dos judeus. E com isso ele é acusado, e com isso ele é preso. Ele é preso junto com São Pedro. Os dois foram presos junto com São Pedro. São Pedro e São Tiago Maior. Eles foram presos. Mas não sendo, porque nós sabemos que tudo tem a sua hora, né? Não sendo ainda a hora de São Pedro, o anjo aparece ali e abre ali a cela de São Pedro. E Pedro foge. Essa São Pedro foge. E São Tiago permanece preso. Herodes pega São Tiago e leva-o para o centro da festa. Olha a maldade, olha a crueldade dele. Ele pega São Tiago e leva para o centro da festa. E da mesma forma que fizeram com São João Batista,
que eles estavam ali festejando com a cabeça de São João Batista numa bandeja, né? Acho que você até conhece a história já, mas se você quiser reler, bom, é ótimo, tá? Então eles fizeram a mesma coisa com São Tiago Maior. São Tiago Maior, ele é decapitado por um carrasco. E ali eles colocam a cabeça dele numa bandeja. Tá? Isso foi durante uma festa. E com a cabeça de São Tiago numa bandeja, e eles festejando, aquela festança, e sorrisos e tudo mais, né? O coco cheio de cachaça. Nesse momento, desce o anjo exterminador. E Herodes começa a sentir uma forte dor na barriga. Né? E naquele momento ele morre. Ele morre e de dentro de Herodes começa a sair vermes e acaba destruindo o seu corpo. Que loucura, né? É muito forte isso aí, né? Mas é a realidade, tá? É a história da igreja. Tá? Isso é a história da igreja. E esse foi o fim. O fim de Herodes Agripa. Essa é a missão de São Tiago Maior. Esse relato que eu acabei de passar, esse relato não tem com os outros apóstolos. Só com Tiago Maior e com Tiago Menor. Tá? Com os outros apóstolos a gente não encontra. Devido à grande devoção que existe na Espanha por São Tiago Maior, nessa grande devoção que existe lá, aí nós passamos a ter certeza da sua ida até lá, que ele esteve até lá. E o mesmo, é o mesmo Santiago Maior, é o mesmo Santiago de Compostela. Você nunca ouviu falar, você pesquisa também, lá da Espanha, São Tiago de Compostela. E também é o mesmo São Tiago de Matamouros, tá? Da Espanha também. Por que São Tiago de Compostela? Tudo isso aí existe uma história, um acontecimento verídico, né? É que quando os muçulmanos eles tomaram a Península Ibérica, né, antes disso, São Tiago morreu e seu corpo ele foi levado para a Espanha. Tá? E ele foi colocado ali numa capela, numa igrejinha. Né? E nessa igrejinha tinha um monge que vivia lá. Esse monge vivia lá dentro. E quando os espanhóis vieram na luta de conquista, nessa volta deles para reconquistar, eles encontram a capela. Encontrando a capela, eles entram na capela e começam a pedir. Eles pediram a intercessão, começam a rezar, pedindo a intercessão de São Tiago para aquela batalha que eles iam enfrentar ali, tá? Para essa reconquista. Eles começam a pedir a intercessão de São Tiago para aquela batalha. E aí ficou São Tiago de Compostela, Compostrela, né? Aí ficou Compostela, tá? E existe também um título de São Tiago Matamouros, conforme eu disse, né? Que também tem uma história. Né? Então, tem uma história de que um grupo de peregrinos católicos, eles estavam peregrinando, né? Eles estavam peregrinando. E nessa peregrinação deles, apareceram muçulmanos. Muçulmanos, eles chegaram para roubá-los e matar os católicos. E nisso aí aparece um cavaleiro e derruba os muçulmanos com sua espada. Ele começa a derrubar os muçulmanos. Uns são mortos, outros conseguem fugir. Né? E esses peregrinos católicos, eles perguntam quem é ele. E ele acaba respondendo. Ele responde que ele é São Tiago. E foi embora e nunca mais. Depois que sair, ele foi embora, pegou o cavalo, foi embora e sumiu. E nunca mais se viu esse cavaleiro. Ele era um cavaleiro com espada. Ele roubou, né, protegeu e deu a reconquista a eles.
Ele foi embora e nunca mais voltou. Aí São Tiago se torna o santo padroeiro da Espanha com esses acontecimentos. Por isso, nós temos a certeza que São Tiago, ele foi para a Espanha. Ele esteve lá na Espanha. Isso nos dá certeza. Se não fosse isso acontecido, se não fosse esses acontecimentos, nós não teríamos essa tradição. Não teríamos essa tradição. Tá? E tem algo interessante que vai acontecer com Jerusalém nesses últimos anos. Né? Aí, com a morte de Santiago, os judeus eles começam a entrar em confusão. Após a morte de Santiago, os judeus eles começam a entrar em confusão. Já havia mais ou menos 5 ou 6 anos da morte de Santiago. Né? Aí no ano 42 acontece a conversão de São Paulo. No ano 42. Os judeus eles estavam sem forças. Os judeus se encontravam ali abatidos, sem forças, né? Sem vigor, para parar o catolicismo. Que o catolicismo nessa época ele estava avançando, vindo sobre eles como uma avalanche. Né? Eles não conseguiam deter. E dentre as classes dos judeus, os helenistas, os esseus e os judaizantes. Os judeus helenistas, eles foram convertidos, né? E na verdade, estavam sendo todos convertidos. Por isso que estava partindo por cima dele como uma avalanche. Né? Estavam convertendo muitas pessoas. E ali ficando o grupo apenas sem a conversão, o grupo dos fariseus e dos zelotas. Por quê? Eles eram os mais radicais políticos. Eles se mantevem firmes contra a pregação dos católicos. E com isso, eles vão entrar em colapso. Só que antes de acontecer esse colapso, eles matam o outro Tiago, que é São Tiago Menor. É São Tiago Maior e São Tiago Menor. Agora, antes de acontecer esse colapso, eles eliminam São Tiago Menor. Né? São Tiago Menor, que diz que fala como o justo. Isso se deu no ano 62, mais ou menos. Quem era São Tiago Menor? São Tiago Menor, ele era filho de Alfeu e de Maria de Cleofas. Tá? Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Né? Nós falamos de São Tiago Maior, São Tiago Menor. Né? Depois, no segundo vídeo, no outro vídeo, a gente conclui essa fala sobre os apóstolos, né? Eu ainda vou falar mais um pouquinho de São Tiago Menor, né? E fica para o próximo vídeo, tá? E com o próximo vídeo a gente conclui aí a vida dos apóstolos, né? Eu acho muito interessante, eu gosto muito de aprender, né? Sobre os apóstolos, né? Como que chegou até nós hoje a fé, essa igreja, né? Essa fé de 2000 anos, né? E eu convido a você também, né? Que você possa aí se interessar, que possa aí arder no seu coração o desejo de buscar essa verdade, conhecer essa nossa igreja, né? Católica, Apostólica, Romana, a qual você faz parte, qual você professa a sua fé, né? Então aí a gente se vê até o próximo vídeo, tá bom? Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Um abraço, Deus os abençoe. Que a Virgem Maria os cubra com o manto sagrado. Amém?